Bom dia a todos. Que neste domingo possamos novamente juntos estarmos em conexão com esse plano maior, com esses espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam, através do nosso Evangelho no Lar. Aqui pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa esta de cura e de conscientização. Estamos sim funcionando, apesar de já estarmos chegando pertinho do final do ano, e que você possa estar ligando, agendando, pois estamos realizando muitos trabalhos apropriados para o final de ano, para que você possa se programar em 2024, para que você possa realizar ainda mais todos os seus desejos. Eu sou a Ana Cristina e neste instante nós vamos todos nós juntos acalmar os nossos corações e as nossas mentes para que possamos assim convidar o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores e amigos espirituais, para que possam vir adentrando em nosso lar, trazendo com eles aquela bondade imensa que nos acolhe, que nos protege, e que eles possam observar a cada cantinho dessa nossa casa, para que eles possam ir retirando toda e qualquer projeção, formas de pensamento, a doença, a desarmonia, a angústia, a tristeza, e trazendo para nós a suavidade do amor, da tranquilidade, para que possamos assim, nesse instante de pura luz, dar por aberto mais um Evangelho no lar, pela Casa dos Tarefeiros. E como todos nós sabemos, partimos agora para o livro 4, no livro dos Espíritos, que nos fala um pouquinho, no capítulo 1, sobre as esperanças e consolações. Neste capítulo, nós vamos estar falando um pouquinho também sobre penas e gozos terrenos, as perdas de entes queridos, decepções, a ingratidão, a quebra de afeições, as uniões antipáticas, preocupação que a gente tem com a morte e o desgosto pela vida, no caso, o suicídio. Temas esses muitas vezes difícil de encararmos, mas através da doutrina espírita nós conseguimos suavizar todos esses sentimentos pela esperança e pela certeza de que jamais estamos sozinhos e que nosso Deus, o nosso Criador, jamais fez algo que pudesse dar para nós toda essa tristeza. Vamos ao texto para que possamos entender melhor. Sabemos que os homens buscam incessantemente a felicidade e que também muitas vezes esta felicidade foge do controle. Porque a felicidade, ela não está muito bem aqui e não se encontra muito bem na Terra. Entretanto, nós formamos sempre opiniões que são inevitáveis na vida terrena. Ele poderia gozar um pouquinho mais relativamente à felicidade se não o procurasse nas coisas, vamos dizer assim, perecíveis e sujeitas a sumirem com o tempo. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são realmente a verdadeira felicidade celestes. Em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra, antes de tudo, agitado e turbulento, e o homem, como de intento, cria para si tormento que está nas suas mãos para evitar. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota, sem inveja, o que não possui,
que não procura parecer mais do que é. Este é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele e calmo, porque não cria para si necessidades. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Ignorando a realidade espiritual que o cerca e a continuidade da vida após a morte do corpo físico, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra apenas gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada por tudo que se passa da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral que se colocou acima das necessidades criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá o espírito calmo e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e contrariedades que desligam sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Desta forma, muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana é bem triste. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem o que lhes dá falsa ideia de conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam inúmeras orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. Neste sentido, sabemos que o planeta Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. O habitante da planeta ainda não pode gozar de completa felicidade porque aqui a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Na verdade, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreitá-la. Devemos sempre lembrar que a nossa precária evolução espiritual representa sério obstáculo à correta utilização do livre-arbítrio, de forma que as nossas escolhas nem sempre são as mais acertadas. Entretanto, à medida que vamos incorporando maior
conhecimento e de moralidade, passamos a dar menos importância às exigências impostas pela vida no plano material. Nesse sentido, o sentimento de posse, em geral aceito como um estado de felicidade plena, é substituído por outro, o de desprendimento de coisas materiais. Vamos então que verdadeiramente infeliz o homem só é o quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, é oportuno destacar: pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, então só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionado por outro, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causas. Nos esclarece um espírito amigo que, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência e que lhe cumpre alcançar o mais alto grau da felicidade que sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se os que a escutam, visto que demonstrado está por experiência que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em que consiste a felicidade na Terra? É uma coisa tão efêmera para aquele que não tem o guiá-la a ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiação, forçoso e se admita que algumas moradas, as mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes às vida humana. Tal razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências farão gravitar um dia, quanto vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Nossa, quando é que vamos chegar a este ponto? E assim, a observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns em todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida, e primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da distinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos.
A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente os seus efeitos de decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias, de horror. Nesse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Este efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia esta falha. De uma ou de outra maneira, é assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Com isso, podemos compreender que somos os próprios artifício do destino. Passamos a ser mais cuidadosos com os nossos desejos e com as nossas escolhas. Pelo Espiritismo, dilatamos a visão a respeito de penas e gozos terrenos, percebendo que duas espécies são a da vida, ou, se preferirem, propanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas decisões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos crueldade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade, que produzem e segura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se, afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interrogam friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que o torturam e verifique-se as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então deu o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmos? Podemos apenas concluir que o homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente uma notável contingente às vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por ser melhor moralmente, tanto quanto intelectualmente. E assim, meus irmãos, diante deste capítulo, que tão difícil às vezes
nos caem e nos fazem refletir tanto as coisas da nossa vida que estamos vivendo, por tudo que já estamos vendo nesse nosso planeta, por tantas coisas que estamos vendo pela humanidade, a mudança climática. Tudo tem a mão de Deus, mas as grandes destruições, as grandes vicissitudes que nós temos, as grandes dificuldades que temos, com certeza fomos nós mesmos que criamos, e Deus está dando agora uma oportunidade de nós podermos acordar, de utilizar todos os dons que Ele nos deu para favorecer esse nosso grande planeta Terra, que é lindo. O planeta é maravilhoso, é só nós observarmos, mas os que habitam nele nem sempre são tudo isso que nós esperamos. Por isso, está na hora, este é o momento. O ontem já se foi, mas o amanhã é você quem vai fazer. Plante hoje o seu melhor. Faça para o outro aquilo que você gostaria de receber. Reavalie tudo aquilo que você quer receber lá na frente. Não podemos jamais nos esquecer que o futuro será nós mesmos, porque já acreditamos na lei da imortalidade. Hoje vamos plantar, talvez não vamos ver os frutos, mas daqui a alguns séculos nós vamos estar vendo. Então, por que não plantar hoje? Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho desse tema. E espero encontrar todos vocês super bem numa próxima semana, pois estamos emanando muita paz e tranquilidade para todos da nossa casa, todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, a todos que estão à nossa volta, a esse nosso enorme planeta que é maravilhoso, mas que as pessoas humanas possam ainda ter um pouquinho mais de respeito, de consideração uns com os outros, abençoando a todos os tormentos de irmãos que estão vivendo na miséria, em situações degradáveis, e que nós possamos assim sermos abençoados por esse Deus único. Que o Dr. Antônio com sua casa, que é a Casa dos Tarefeiros, possa ser abençoada sempre. Que os tarefeiros possam viver em paz, que a nossa água possa ser fluidificada sempre com a nossa saúde plena. E assim eu espero encontrar vocês na próxima semana para mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.